Muito que boa noite, estamos no ar com mais um episódio do podcast Em Cena. Olha só, antes de apresentar o nosso convidado para vocês, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Se você não se inscreveu aqui ainda no nosso canal do YouTube, não perca, corra, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação. Toda quinta-feira às 20 horas tem um episódio novo com aquele bastidores que só o Em Cena mostra para você do que está rolando aí no mundo do teatro, hein? Bom, o nosso convidado de hoje ele é ator, tá começando a dirigir, é professor também, e é um excelente ator, já conferi, né, já assisti, assim, vários espetáculos dele, é sensacional. Vini Guimarães, prazer, seja bem-vindo. Muito Prazer não, que a gente já se obrigado. conhece, né, mas seja bem-vindo ao Que Encena. isso, muito obrigado. Eu tô realmente honrado de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite também. E espero poder contribuir aí, né, com a arte e poder estar aqui mais vezes, quem sabe, por que não? Que legal. É um grande prazer bater um papo aí com você, conhecer um pouquinho mais aí desse seu lado, profissional, né, saber um pouquinho da sua história na arte, do seu envolvimento, do seu relacionamento com a arte, com o teatro, Nossa, porque aqui amor no puro. Encena a gente é puro teatro, né, não? Amor puro. Eu acho que eu tenho o teatro ele é meu amante, eu sou casado com teatro. Eu tenho uma coisa pelo teatro amorosa, assim, infinita, porque foi ele que me acolheu nos momentos difíceis, principalmente nos momentos difíceis. Só que é aquilo, quando eu percebi, eu já estava fazendo. Também não foi uma coisa, tipo assim, é claro, eu sempre quis fazer, Aham. só que quando eu percebi, eu já estava ali dentro, eu já estava. E foi justamente os momentos mais difíceis que eu passei, tanto, enfim, momentos pessoais mesmo, sabe? Sim. Relacionamental, e aí problemas em casa, foi quando tava lá o tablado pra me acolher. Então foi um momento onde eu me senti força e eu falei: "Bom, já que é pra estar aqui, que seja, vamos deixar a vida rolar, vamos deixar fluir". E aí deu no que deu. Tô aí até hoje, pude te conhecer e é isso, né, tô aqui. Mas foi bem engraçado mesmo como eu comecei, assim, foi bem louco. Que legal. Ô Vini, então compartilha um pouquinho pra gente aí, como que começou, né, o seu relacionamento com a arte? Cara, assim, eu comecei desde criança, já comecei com 8 anos. Com 8 anos de idade eu comecei fazendo teatro. Mas foi aquela coisa meio assim, né, imagina, minha mãe quando olhava pra mim, Não vai dar em nada. só deixa brincar, deixa ele brincar. Aí eu fui crescendo. Fui deixando de lado, porque a gente vai pensando o quê? Principalmente eu nasci e vivi por muito tempo no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. Uhum. Lá a realidade é diferente. O acesso que temos à arte, assim, todas as periferias, todos os polos periféricos, é muito pequeno. Então, tem, né, rap e tudo, mas em relação a teatro, alguma coisa assim, Aham. é bem Bem específico, é escasso, bem né? escasso. E lá, pô, a quebrada te ensina que você precisa trabalhar logo cedo, você precisa correr atrás disso aí, corre, você precisa dar os seus corre, sabe? E aí enfim, foi crescendo e eu fui optando por fazer outras coisas, sei lá, eu queria desmontar e montar computador, sabe? Nada a ver com teatro. E aí mas eu fui me interessando, eu falei: "Eu gostava de jogar, por que não, né?" E dava a princípio falava: "Não, dá dinheiro fazer isso e tal". Só que aí, chegou aos 16, 15 anos, teve um dia que eu olhei pra televisão e aquilo me deu um negócio, eu assistindo novela, me deu um Aham. negocinho, mas até então beleza. Lembrei de quando eu fazia uma apresentação ou outra. E aí foi quando eu peguei, virei, estava num computador fuçando lá e falei: "Curso de teatro", só pesquisei. Aí eu falei: "Ô mãe, eu vou fazer teatro". Virei pra minha mãe e falei isso. Ela "Você não levou a tá sério. louco, você é louco, você vai morrer de fome. Você vai morrer de você tá louco, olha onde você mora. Você tá louco, por que você vai fazer isso?". Bom, eh, fui atrás de fazer mesmo assim, Aham. tive que bater de frente, não adiantava. Eu acho que também tinha uma questão de teimosia da minha parte. Quanto mais ela falava que não, mais eu queria saber, porque é a curiosidade do adolescente e da criança. Se tem uma coisa ali, vamos deixar, quebra a cara pra ver. Vamos deixar, se for dar errado, sou novo, ainda tenho tempo. Mas foi rolando, foi rolando. Aí teve um momento mesmo que eu assumi que eu preciso e vou É isso que eu viver quero pra teatro. mim. Foi quando eu larguei, eu estava morando sozinho com uma pessoa,
Sozinho, uma pessoa é ótimo. Estava morando com uma pessoa, e aí eu peguei e, resolvi largar o CLT, que eu estava tipo, eu fazia atendimento, fazia a faculdade de teatro, só que até então, pra manter a faculdade de teatro, precisava Aham. estar trabalhando. E aí chegou nos últimos semestres, eu falei: "Eu vou largar, não quero nem saber. Dane-se, vou largar, vou viver disso". E de lá pra cá foi uma coincidência louca, porque aí eu comecei a dar aulas de teatro, porque eu estava me formando. Me formei, Aham. comecei a dar aula de teatro. Aí a aula de teatro estava pouco, mas estava conseguindo ainda, Estava dando pra levar. eu estava conseguindo pagar uma coisinha ou outra. Aí veio as oportunidades de peça. O diretor, né, o Lucas Pape me chamou, aí não só ele, outros diretores foram me chamando, eu fui participando de outras companhias, fui fazendo audições. Chegou um momento que eu fiz 3 audições, 4 audições, e aí passei nas 4, só que não tinha como juntar. Hum, Mas porque aí não tem não ia dar como, pra né, como conciliar, você vai né. fazer 3 peças, 4 peças no mesmo dia? Não tem como. Até 3 eu conseguia, mas aí não estava dando mais. E aí foi quando eu falei: "Caramba, é isso". Só que aí eu falava: "Não, mês que vem eu preciso me programar. Daqui 5 meses eu preciso me programar, talvez eu precise voltar para o CLT". E de 5 em 5 foi dando para 1 ano, 2 anos, 3, eu tô aqui. E tô vivendo, dando aula de teatro. E é mais engraçado disso tudo é que o que mais me faz querer continuar no teatro, Aham. é que eu dou aula para pessoas com deficiência. E eu comecei dando aula assim. E aí eu falo todo dia. Até então, até antes de conhecer eles, eu falava que eu tinha as minhas pessoas que eu admirava no teatro. Mas quando eu vi eles, e a vontade que eles tinham de fazer teatro, tudo mudou. Eu falei: "Ah, eu tô me inspirando é neles. É neles em que eu mais me inspiro todos os dias", porque a gente sabe, nós atores pessoas sem deficiência, a gente luta bastante. Estamos tentando no mercado há muito tempo. Para eles é muito mais difícil. É, Acesso a isso é mais difícil. Eles precisam da acessibilidade dentro do teatro, que muitas vezes não não tem, tem. não tem. E a gente tá falando não só de acessibilidade, por exemplo, eu dou aula para pessoas cegas, mas também com deficiência cognitiva, às vezes, mobilidade reduzida. Não tem, às vezes, não tem. E para eles a terem um acesso já é difícil, para assistir e tudo mais, mas eles terem a força de acordar todo dia para conseguir querer fazer. Aí pra mim eu falo: "Não, é aqui que eu tenho que me inspirar, é neles", sabe. E é isso, aí você acaba mostrando um pouco da sua experiência pra eles, você cresce dentro disso, dentro de você vai crescendo ainda mais o amor que você tem, você continua estudando teatro Aham. e fazendo. E eu E tenho acaba sendo uma troca, né, Vini, porque você aprende com ele e eles aprendem com você, né. exato. Eu acho que é um privilégio muito grande também da minha parte, de eu ainda estar podendo conseguir fazer teatro e também dando aula. E aí existe a troca, justamente. Porque assim, a gente só consegue realmente passar o que a gente entende, e eu digo que não adianta só teoria. Teoria por só teoria, a gente aprende na internet hoje, ChatGPT e tudo mais. Aham. Mas se a gente pega e pratica, e vai lá, conversa com eles e você dá um pouco do que você conhece pra eles e eles retribuem. Sabe, com um sorriso, com uma risada, alguma coisa que você fala que é pra ensiná-los, mas eles acabam rindo, tipo: "Ah, engraçado o que você falou, mas é verdade". E aí, essa troca, sabe, é muito gostosa, é deliciosa, assim, e o quanto eles me respeitam também, sabe, é muito bom. Ô Vini, e esse seu encontro, né, Hum. com o teatro inclusivo, como é que ele aconteceu, né, e o seu primeiro contato, né, com ele como é que foi? Foi eu caí de paraquedas, na verdade. Quando na época, quem estava dando aula era a pessoa com que eu namorava, e ela ia dar aula pra essas, mas ela já dava aula de teatro há muito tempo, só que pela primeira vez ela daria aula só pra pessoas com deficiência. Pra ela também foi uma questão. Aí eu fui como auxiliar, somente. Aham. E aí eu fui vendo, né, como era, fui conhecendo as carinhas e tudo mais. No começo é aquela coisa meio tipo assim: "Tá, o que que eu posso falar, o que eu não posso falar? O que eu tenho que fazer", porque você faz teatro. É que rola uma insegurança, né, "Vo será que eu vou Total. conseguir, lidar com Como é que eu vou fazer eles?" um exercício que pra gente é tranquilo, mas pra eles não é? É um exercício de zap, zap, sabe aquela coisa Aham, sim. da atenção? Pra eles não é a mesma coisa, porque alguns deles não enxergam, então é só pelo
o ouvir, sabe. Como que eu vou fazer isso? Então, foi um susto muito grande, foi um paraquedas, porque aí ela precisou ter que sair da associação que eu faço parte. Ela saiu e aí: "Vini, você vai ser o professor". Eu: "Tá". E aí é assim mesmo, engoli, falei: "Tá". Mas eu adoro um desafio, não importa qual seja. E eu depois disso é que eu descobri que eu realmente sou meio eu gosto meio desse desafio, quero saber como é que vai ser. E aí eu fui aprendendo, eu fui ensinando e aprendendo junto, porque também tem isso, eu acho que a graça de você fazer teatro por muito tempo e você ser ator, você se coloca nessa posição de você sempre escutar muito o diretor, mas você também tá ali fazendo a sua parte, criando. Aham. Quando você vai passar um ensinamento para uma pessoa, é interessante você também dar um espaço, entender qual o limite das outras. Eles são pessoas com deficiência, como eu falei, então eles têm um limite deles, Sim. maior do que os nossos. Nós temos Muito os nossos maior, né. limites, só que eles têm os limites maiores, e como é interessante a gente explorar, ver até onde vai e respeitar. Então, assim, foi um susto muito grande, foi uma nossa, tô aqui com eles, é isso, eu preciso, vamos fazer. E aí com o tempo foi tendo essa foi amaciando, assim, foi sendo leve, foi sendo tranquilo, eu fui aprendendo o que dizer, como dizer, Aham. eu fui pegando, as manhas, né, porque eu planejo uma aula, mas nem sempre a aula vai ser do jeito que eu planejei. Sim. E aí porque sempre de repente aparece um aluno novo, com uma deficiência diferente, com TEA, tipo, nível 3. Como que agora? Espera aí, vamos acolher, sabe. É isso. E vai ser assim até por muito tempo. Enquanto eu estiver fazendo isso, vai ser assim, eu já me acostumei e já tá sendo leve pra mim, já tá sendo tranquilo. Mas no começo foi uma Tem quanto tempo que você tá fazendo esse trabalho? olha, ainda é pouco, mas o pouco tempo já me deu bastante experiência. Aí, foi. É pouco, mas ainda me deu muita experiência. Eu tô há 3 anos, mais ou menos. 3 anos Ah, fazendo já é isso. um Mas eu tenho uma galera lá que trabalha lá que já tá, tipo, há 10. Aí eu vejo eles assim e tal, tento também, né, pego um pouquinho da experiência das pessoas que já estão dando aula pra essas, né, pra essas pessoas com deficiência, puxo um pouquinho pra mim, trago, e eu sempre que eu não posso também, eu mostro pra eles, eu falo pra eles de alguma peça, tento incentivar o máximo do possível, peço pra que eles sempre voltem, né, ano que vem voltem, façam de uhum. novo, vamos tentar, vamos trabalhar em cima, porque eu acho que vai ser interessantíssimo pra vocês terem vocês no mercado, sabe. É isso. Ô Vini, nesses 3 anos, né, Hum, trabalhando aí com teatro inclusivo, tem alguma história, assim, que te marcou, que te tocou? Porque, assim, eu creio que deve ter, que tem na verdade, né, que chega até você vários feedbacks, né, em relação ao trabalho que você desenvolve com eles, né. uhum, uhum. E teve algum feedback que chegou, assim, em você que te marcou, né, devido à evolução que ele teve? Olha, tem um aluno que ele tem síndrome de Down, e que ele não falava nada, absolutamente nada. Não só ele, também tem uma outra menina também, mas ele, por ter o síndrome de Down, ele não falava nada, 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 ele chegou, e eu falo todo a roda, né: "Ah, o seu nome, o seu nome, o seu nome". "Seu nome", ele. Aí eu: "Seu nome é?" "Não", "Tudo bem", não quer falar, tal. E teve um dia em que ele resolveu fazer uma atividade que pra mim me brilhou os olhos, quando ele resolveu, tipo assim, estava uma dança, alguma coisa, algum movimento que a gente estava fazendo, um exercício de movimento, ele resolveu fazer o movimento junto com uma fala. E Olha, aí foi quando eu falei: "Nossa, tá, legal". Aí depois, hoje, ele é tipo assim, ele é um personagem, ele chega, ele veste um personagem, ele bota um bonezinho dele lá, chega, fala com todo mundo, e eu falo, né, eu falo: "Caramba, olha como o nome dele é Pedro, né, Pedro Henrique. Olha como o Pedrinho evoluiu". Eu olho pra assim, eu falo: "Nossa". Mas não foi só eu, claro, teve uma sim. coisa porque ele faz sempre com ele também faz outras aulas e tudo mais, mas eu vejo a evolução dele. E tem uma menina também, uma menininha que ela não falava essa sim, não falava nada. Mas é gratificante você ver essa evolução, né, assim,
É uma gratidão, assim, que você tem que Amigo, pra mim, o dessa menina também, o que aconteceu foi, tipo, foi sensacional. Ela eu não sei qual que é o seed dela, que a gente chama de seed, né. Eu não sei qual é o seed dela, mas eu sei que ela só te olha, você tá falando com ela, ela olha pra você e começa a rir. Só que ela não fala nada, não nada de nada, só que ela olha pra você e ri. E aí eu falei: mamãe, ela tem alguma questão", falei com a mãe dela: "Mamãe, ela tem alguma questão com relação", ela consegue escutar o que a gente tá falando, ela entende o que a gente tá falando? Ela: "Sim". Só que ela não. Falei: "Beleza, vou buscar uma forma de comunicar". Fui buscando uma forma de comunicar. Aí eu fui buscando a forma de comunicar do tato, que é: "Você gostou da atividade de hoje? Aperta 2 vezes a minha mão se você gostou e uma vez não". Aí ela apertava 2 vezes a minha mão. Aí eu: "Opa, legal". Falei: "Mãe, ela gosta, essa comunicação acho que funciona". Aí mãe: "Que legal". Aí teve um dia, no ano passado, na apresentação, que ela resolveu falar, mas não falar, ela falava, ela só Aham. balbuciava. Ela falava: aí eu: "Gente, essa menina tá falando". Aí ela falou, aí teve um momento que ela pegou e falou: "Ah, parei". "Banheiro". Eu: "Não é possível". Aí eu Olha falei: só. "Mãe, ela voltou, ela tá falando agora, né?" Aí ela: "Não". Falei: "Mãe, ela tá falando. Ela acabou de me pedir pra ir no banheiro. Fala pra sua mãe que você acabou de falar pra minha mãe". Ela. Aí eu: "Fala que você quis ir no banheiro". Ela fica assim, ó. Falei: "Mamãe, vamos esperar, você vai acreditar em mim. Você tem que acreditar em mim. Quando acontecer a apresentação deles, você vai ver o que eu tô falando". Dito e feito. Ela começou a falar e ela não, literalmente, assim, foi uma coisa que eu falava assim, eu falei: "Meu Deus, essa menina, ela tá falando, não é possível", sabe, tipo, é muito, são coisas assim que vira uma chave em você. Você vê mais sensibilidade nas coisas, sabe, é muito gratificante. Por isso que eu falo, eles são a minha referência, não tem como, não tem jeito, você vê a vida de outro jeito. É, não tem como não ver também, né, Vini? Você vê a vida de outra forma, é sensacional. Você vê gente ali que não falava nada, que tinha um receio. Nós somos assim, mas no caso deles é o dobro, porque não é só a deficiência física. E aí, de repente, uma pessoa dessa conta uma piada, daqui a pouco tá começando a falar com você como se fosse um amigo seu, sabe? Qualquer coisinha assim te enche os olhos, brilha, brilha demais. É, sim, é incrível. Bom, ô Vini, em 2024, se eu não me 4. engano, você fez Peter Pan Sim. na Ciepílogo, né. Fala um pouquinho pra gente como é que foi participar, né, desse espetáculo, que foi uma temporada até que longa, né, Uhum. e um pouquinho da construção do seu personagem, que você fez do Capitão Gancho, não foi isso? Foi, foi. Eu acho que foi da LPB, não sei se foi da Epílogo na época, acho que L foi da L LPB, LPB. foi da LPB. Como que foi? Foi gostoso, quando, na verdade, assim, foi uma surpresa muito grande, que quando ele falou que, né, eu acabei sendo aprovado e tudo mais, porque um dos meus sonhos, eu tenho 3 sonhos na minha vida, em 3 personagens que eu queria fazer na minha vida. Um é o Raul Seixas, outro é o Sócrates, o jogador Sócrates, e na versão 4. Aí o Capitão Gancho e o Scar, do Rei Leão. São 4 personagens da minha vida que eu gostaria muito de interpretar um dia. Quando saiu o Capitão Gancho, eu falei: "Ah, dá pra aqui, dá pra mim. Deixa eu cuidar dele". Foi incrível, foi incrível. Eu tive uma troca muito gostosa com o Paulinho, né, o Aham. Paulinho Ramos, inclusive chame ele pra vir pra cá, que aí que você vai, nossa, só história boa, só coisa boa. Eh Eu tive uma troca muito gostosa com o Paulinho, só que internamente o trabalho do que eu tive foi buscar sempre uma coisa assim: bom, eu gosto de trabalhar com a coisa do o vilão não é um vilão porque ele quer. Acho que ele tem um motivo de por que ser um vilão. E as crianças gostam do vilão. Crianças gostam do vilão, não é impossível. Tem uma ou outra que não gosta, mas eu conheço, É, eu acho que a passei a ver. maioria acaba gostando, Acaba né. gostando. Só que o Capitão Gancho, por si só, na história ali, pelo menos que foi uma adaptação que o Papi fez do Peter Pan, ele ainda assim estava muito vilão demais. Ele estava muito. Ele estava muito, 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 sabe? Quase que assim. Não, eu não tava vendo uma profundidade. Eu tentei buscar uma profundidade nele. E é claro, o vilão a gente sabe que quem é o Peter Pan, não tem jeito. O Peter Pan é o vilão da grande história aqui. É Aham. ele que sequestra as crianças lá, ele que pegou e cortou a mão do Capitão Gancho, então assim, o vilão é ele. E aí eu trago essa construção
e faz com que, além da maldade, mas ele não é vilão porque ele quer. Ele é um vilão legal, gente boa, até, de certa forma. Ele enlouquece, tem um momento que ele fica doido lá, tem um momento que ele fica pistola da vida, mas ele, sabe, buscar de alguma forma uma certa sensibilidade para que a Aham. criança também compre. E eu estava muito preocupado com isso. Eu não queria fazer um vilão só por ser um vilão bravo e tudo mais. Eu queria trazer uma graça, um gracejo, e eu acho que funcionou, né. Aí o Paulinho me ajudou bastante, ele me ajudou ali nas trocas que a gente teve em cena, então um ajudou muito o outro, aquela coisa do Comédia de Laje, né, do Branco e do Augusto, então é um que dá a escada para o outro subir, né, e aí eu acho que foi muito gostoso, assim, todo a as pessoas estavam no elenco, todo mundo do elenco também super pessoas super fofas, Renata, a Laura, o Ítalo, enfim, todos, assim, se eu for falar aqui, desculpa, mas, se eu esqueci de alguém, mas todas as pessoas que estavam ali fofas demais, o Papi também por ter dado a oportunidade, Aham. não foi o primeiro trabalho que eu fiz com ele, eu cheguei a fazer o Sonho de uma Noite de Verão também para crianças, então foi gratificante, foi gostoso do começo ao fim. Inclusive, ver aquele tanto de gente numa estreia de teatro, para mim foi a coisa mais gostosa que eu vi até agora, assim. Bom, você trabalha muito com assim, tem esse seu trabalho, né, Uhum. com o inclusivo, que acaba sendo criança, vamos dizer assim, né. Pra você fazer peça, fazer um espetáculo para o infantil, é muito mais fácil pra você? Assim, você se Hã. sente mais à vontade do que fazer uma peça mais para o público adulto? Olha, mas você diz assim, de eu escrever ou de eu poder atuar? De atuar, sabe, você Eu se sente mais à prefiro vontade, assim, pra trabalhar o seu personagem? olha, eu gosto mais do adulto, não vou mentir pra você. O infantil, o que que acontece? Eu já sei aonde cativar a criança, porque o intuito é só cativar a criança. Aham, O intuito do infantil tem a história, que é bonita, que é linda e tudo mais, mas eu acho interessante ir por um caminho onde a gente consiga fazer com que a criança lembre de você, sabe? E eu já sei o caminho, eu já sei como é, eu já sei onde olhar, como olhar e fazer. O adulto, eu me sinto mais livre, porque o adulto, até mesmo uma coisa ou outra que eu quero falar, às vezes eu quero soltar, porque o adulto você tem um trabalho um trabalho interior muito mais pesado e que talvez as pessoas vão conseguir entender sem você poder dizer nada. Pra criança não, às vezes a criança você precisa dizer, mas não, e aí é que existe muito do teatro infantil, subestimarem muito a criança. aham. Também existe muito. "Ah, onde é que o lobo foi?" "Tá ali, ó, o lobo acabou de passar, tá lá atrás da cortina ali, ó, ele acabou de passar". Então, tipo assim, sabe, essa coisa de subestimar uma criança também. E eu vou te falar, é mais trabalhoso fazer de infantil, muito mais, é muito mais. Eu É digo porque por tem que ter muito mais cuidado, né, com as cuidado, palavras, com tem o que ter um físico gesto, também, enfim. amigo. Eu tive muito físico, dos 2 trabalhos que eu fiz, eu tive que fazer um trabalho físico muito grande. Você viu o Peter Pan, você viu as cambalhotas que eu dava, você viu um tanto de então assim, é um trabalho físico, porque a criança também quer ver o vilão se esborrachando no chão, sabe, mas tem que ter um cuidado, você tem que pensar muito, não dá pra improvisar tanto, sabe. Ao mesmo tempo que você tem que tentar pensar na criança, mas também no pai e a mãe que tá levando a criança lá, então como é que você vai Sim. sabe, fazer também eles irem. Então, mas eu prefiro, eu me sinto mais à vontade fazendo um adulto, porque eu tenho um pouco mais de liberdade. Já o infantil não, o infantil é isso que você falou, tem que ter um cuidadozinho, e também, as pessoas acham que não, mas dá mais trabalho sim fazer o infantil, muito mais. Ó, em todos esses anos, né, da sua carreira artística, qual foi o papel que você achou que foi mais desafiador pra você? Jean Valjean, Os Miseráveis. Aquele eu tive um suporte muito grande de um ator chamado Paulo Novaes. Ele saiu do mercado muito cedo. Ele estava fazendo novela, ele fazia novela ele fez Os Bandeirantes da TV Band, se eu não me engano. Não, se eu não vou lembrar agora. Ele tinha uma bagagem, Aham. atuou com muita gente. E eu vi, né, ele me mostrou lá os leques do trabalho dele e tudo mais. Já foi dirigido por Antunes Filho, então ele me ajudou bastante. E eu tive uma troca muito maravilhosa com ele. Infelizmente, por alguns desentendimentos, eu acabei saindo da companhia, né, que a gente produzia.
porque era uma peça de muito potencial, só que dentro de uma caixa. Hum. Era fechado só para aquele lugar. E a gente via um potencial, porque a gente recebia muito feedback. Pessoas saíam, iam lá pro meu Instagram no direct, eu recebia mensagens no meu direct falando: "Caramba, gostei muito", saí emocionado. A outras pessoas outros atores que recebiam. Era uma peça com muito potencial, só que vou prender pra mim, não quero, vai ficar aqui. Tanto que, assim, eu sinto muito pelos meus colegas, porque eu nunca mais vi essa peça em lugar nenhum, depois que eu Caramba. saí. Eu nunca vi mais essa peça. E eu sinto muito, porque, como eu falei, o Paulo é um ator velhinho, tem acho que 70 e poucos anos, mas ele foi tipo o meu avô do teatro, assim. E eu me lembro de uma cena que eu fiz com ele que eu chorei na cena ali, acabei chorando, só deixei. Eu falei: "Hoje eu vou chorar". E eu estava meio assim, um daqueles momentos em que você tá triste e o teatro me acolheu, que eu Aham. falei no começo. Então o teatro me acolheu e ali eu vou usufruir, eu vou aproveitar esse momento agora, vou usar esse palco pra desabafar de vez mesmo. Chorei e aí ele junto comigo fazendo a cena, ele acabou chorando junto também. A lágrima dele começou a cair junto. Aí a gente fez uma cena muito potente. Tanto que esse foi o dia que a gente mais recebeu, tipo, um feedback do público. O público veio atrás da gente querendo saber quem são essas pessoas. Então, foi uma peça que eu vi muito potencial. Eu, estudei, tipo assim, toda peça é um estudo, Sim. mas essa foi onde eu falei: "Nossa, aqui eu vi muita coisa, muita coisa". Eu tirei muita coisa, construí, trouxe, e eu tinha que ficar da peça do começo ao fim. E eu tentar segurar isso não é fácil. E com um monte de roupa que eu tinha que trocar, mudava, eu tinha que colocar barba branca, eu tinha que me pintar em 15 segundos pra ficar branco, pra eu ficar velho. Nossa, bem dinâmica. É muito dinâmico, então nossa, amigo, Jean Valjean, Os Miseráveis, foi realmente a peça em que eu posso te dizer que tá na minha cabeça até hoje, assim. E Vini, quais são as suas referências? Nossa. Ó, eu gosto muito do Eduardo Stablish. Quer dar uma paradinha? Aham. Dá uma paradinha que eu Falei: "Nossa, justo hoje", né, desde ontem, né. em paz. Ô Vini, e quais são as suas referências? No teatro, eu gosto muito do Eduardo Stablish, eu gosto do Ivan Parente, eu vejo nos 2 muita potência teatral. Em atuação, gosto do Michael Keaton, eu gostava não, gosto ainda, pena que faleceu, é o Heath Ledger, não sei se sabe quem é, o Heath Ledger é o que fez o Coringa, o que faleceu, o 2008, que fez o Coringa que faleceu. Tá, eu não lembro, mas tudo bem. Gosto do Léo DiCaprio também. Aí tem também as referências femininas, óbvio. Eu gosto muito a Fernanda Montenegro é Nossa, o ícone, né, o eu acho ícone. que não tem um ator, uma atriz que não tenha ela como Ah, referência, né, meu, impossível. não tem como não ter, porque a Ah, mulher é é a sensibilidade, né, o Antônio Filho falava muito sobre sensibilidade e ela é a pura sensibilidade em atuação. Deixa eu ver que mais. Assim, são nomes em que eu via eu o Establish foi quando eu soube que ele fazia teatro, foi quando eu peguei e foi aí que eu me animei ainda mais, só que até então eu não tinha colocado isso né, eu não tinha pesquisado teatro e falava: "Vou fazer teatro", mas de eu saber que ele fazia teatro, me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. aham. E aí, essas outras referências que eu citei também fizeram teatro, eu fiquei: "Cara, não que eu queria chegar a esse ponto, porque depois que você tá muito tempo nisso aqui, que a gente faz, a gente acaba construindo a nossa essência, Sim. a gente se vê numa casinha, é como se o teatro fosse um espaço, e a gente constrói a nossa casinha, do jeito que a gente quer. É que as referências, na verdade, elas servem como inspiração pra É, gente se desenvolver mais, é a né. escada pra gente subir, né, são os degraus que a gente precisa pra gente chegar até lá, a gente vê como também um degrau, né. E são essas as referências, assim, num total. Eu posso estar esquecendo de alguma também, que eu brasileira também, que eu agora me fugiu completamente. Ah, Adriana Esteves, amo a Adriana Esteves, assim, ela é maravilhosa. Sensacional, né. Porra, Carminha, quem não lembra da Carminha? Que isso, cara.
mas eu adoro o trabalho da Adriana Esteves também. Então são, assim, pessoas em que eu busco saber minuciosamente e admirar. É aquele momento que são as pessoas são as existem mais, mas é aquela que você desliga a chavezinha aquela coisa que você começa a analisar muito, Uhum. porque quando a gente faz muito teatro, a gente começa a analisar muito e tudo mais, mas é onde eu consigo desligar a chavezinha. Eles conseguem fazer eu desligar minha chavezinha e prestar só atenção, só admirar, sabe. Me deixar com a boca aberta, assim, sabe, ficar assim, ó, só olhando. Eu acho que são essas as pessoas, assim. Posso estar esquecendo de alguém, daqui a pouco eu devo lembrar. Ô Vini, eu fiquei sabendo que você está começando a escrever, né. É. Conta um pouquinho pra gente como que tá sendo esse processo pra você, de se tornar um escritor? Cara, tá maravilhoso. De verdade, eu posso te dizer que, tipo assim, nossa, às vezes eu fico olhando assim, e aí, quando você tá escrevendo a peça, você tá aqui, né, digitando, tá tudo na sua cabeça e Uhum. tal. A cena tá na sua cabeça e você só que aí é aquilo, calma, calma, porque eu preciso digitar, eu não tô acompanhando, às vezes você não consegue acompanhar, e ali você escrevendo, 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 e aí é aquilo, eu às vezes me surpreendo, porque eu não tô precisando ter que recorrer, uma hora ou outra vai ter que acontecer, mas eu não tô precisando ter que recorrer a alguma peça que já exista pra Aham. adaptar. Eu tô conseguindo de alguma forma tirar aqui eu tenho referências também de algumas peças. Eu adoro, por exemplo, O Alto da Barca do Inferno. Adoro essa peça. Eu tiro dessa peça, eu vejo ali os pontos, as mensagens, porque a principal coisa que eu penso, por mais que seja para um curso, por mais que seja para uma associação, as principais coisas que eu penso é: eu quero passar uma mensagem. Quero dizer alguma Sim. coisa com essas coisas. Não é só escrever por escrever. Não quero só dar uma fala para você. Eu quero ter, tem um significado. E eu fui começando a perceber isso em peças que a gente acaba assistindo, né, e tudo mais. E aí eu vou pegando também as referências. Então tem peça que a gente assiste esse ano, a gente assistimos umas 20 peças já. Agora não me fale, não me pergunte, assim, a gente tem a lista pra te Eu falar acho quais peças que que eu gostei mais. isso é importante, né, Com você, certeza. ter noção ali, né, da mensagem que você quer passar, Sim, né, não escrever por é porque escrever, hoje em dia tá fazer por bem assim. fazer. Hoje em dia, as pessoas precisam, eh é complicado, como é que a gente vai falar sobre alguns temas que já estão em pauta, sem precisar ter que ficar falando o óbvio? Sem precisar ter que ser superficial, mas tem que ser superficial um pouquinho Aham. para atrair as pessoas, porque se a gente for muito não no superficial, talvez não alcança tanta gente. Por exemplo, o meu sonho é que um dia os polos periféricos consigam ter acesso ao teatro, porque você imagina uma pessoa que vem de lá, consegue alguma coisa no teatro, traz pra cá, traz essas pessoas pra cá, sabe. Sim. Assim, eu posso dizer que eu tô perto disso acontecer, mas ainda é uma escada muito pequena, porque eu também a minha namorada conhece uma pessoa, inclusive obrigado por isso, ela tá bem aqui. Ela conhece uma pessoa, e essa pessoa me chamou pra dar aula numa associação que fica, tipo, depois da Zona Sul ainda, e é quebrada mesmo. Só que é um lugar muito gostosinho, assim, e são Aham. crianças da periferia, muitos casos de tipo, eles têm que comer lá, eles não comem em casa, eles comem lá, porque não tem comida em casa, assim, casos extremos, e que, pô, eles vão agora começar a ter acesso ao teatro. Lá é um lugar meio que de prazer, de prazer, é um lugar meio que de lazer, é isso que eu quis dizer. Lá é um lugar de lazer. Então, as crianças vão pra lá antes de ir pra escola. Então eles fazem coisa, faz uma coisa artesanal, Aham. faz uma coisa, faz um reforço, sabe. Tem umas atividades de educação física, é um momento de lazer. E agora Vai eles ter o conseguiram teatro. incluir o teatro nisso. Então, conseguir fazer com que eles já tenham uma pontinha de: "Ah, pô, tem um teatro", sabe. Ver teatro porque o teatro vai entrar IA, cinema, entrou um Sim. monte de coisa, mas o teatro ainda é a arte que tá desde antes de Cristo no mundo existindo, sabe. Então, tá há muito tempo o teatro, e ainda assim mesmo no século XXI ainda existe, ainda tem, sabe. É uma arte que vai durar pra vida, pra sempre, não tem como, pode tudo, tudo, o teatro ainda vai estar aqui. Então, eles tendo esse acesso ao teatro, pra mim já é uma pontinha de esperança para o meu objetivo, que é conseguir,
fazer com que os polos e existem muita gente boa que mora nesses polos periféricos, mas Tem. por Falta de justamente oportunidade, não né, só tem alguém isso, os pais e as mães que eu dê vim desse lugar. oportunidade. Exa o pai e mãe que não apoia, não acha, Sim. porque lá é condicionado você precisa trampar. Você precisa pegar seu busão cedo e tem que fazer isso mesmo, porque senão como é que vai conseguir ajudar em casa, sabe? Porque não é, lá é tudo rachadinho, lá é tudo contadinho, você precisa. Então o teatro é difícil, não adianta, mano. Eu saí devendo banco, tipo assim, eu larguei tudo devendo banco, devendo isso, devendo aquilo, porque eu fui louco ter feito tudo isso. Mas um louco que tá aí, eu consegui de alguma forma. Só que eu não nasci em berço de ouro, não sou, privilegiado ainda, não tenho privilégio nenhum, Aham. e mesmo assim, sabe, tipo, deu, mas eu sei que não é. A sorte que bateu na minha porta talvez não bata pra uma outra pessoa. Mas só dela ter esse acesso ao teatro, à arte, pra mim já vai ser o suficiente, vai ser gostoso, vai ser prazeroso de ver, sabe. É, É. porque eu vejo assim também, por mais que ela não queira, né, seguir carreira, mas vai ajudar ela a se desenvolver como Uhum. pessoa, né. Então isso é importante também. Ah, o teatro ele é a vida, né. É a vida ali, você tá vendo, então Ô Vini, precisa. como que você vê o teatro hoje no Brasil, né? A gente tá vivendo uma era, assim, com muito espetáculo, um musical bombando. Uhum. Como é que você vê isso hoje no Brasil? Vou ser polêmico um pouquinho, mas, eu acho que hoje, que bom que tá crescendo, que bom que mais empresas estão vendo, que bom que eu vejo alguns amigos meus ainda assim conseguindo ter uma certa oportunidade, Sim. mas ainda assim, eu acho uma pena ele estar um pouco nichado. Ainda existe um grupo onde só são aqueles. Como eu falei, E é muito nítido isso, né? é É nítido, muito só que assim, nítido as isso. pessoas que vão eu acho que isso tá num campo só nós, que somos atores, que percebemos. É nítido, mas ainda quem só vai pra assistir teatro, quem só vai pra contemplar o teatro, percebe, só que aplaude e acha legal, o que eu acho maneiríssimo, porque isso faz com que mais pessoas ainda venham assistir. Mais pessoas, eu penso das 2 formas. Que mais empresas estão abrindo as portas para poder investir dentro do teatro. Só que o que que acontece? Aproveita as pessoas que estão ali também, os atores que estão ali, e deem uma oportunidadezinha para eles, sabe? É, é complicado. É isso que eu tô falando para vocês, que eu falei para você do começo. Eu vejo pessoas que elas vão batalhar, tem que batalhar o dobro do que a gente Aham. já tá batalhando. A gente batalha muito. Aí eu fico vendo os meus alunos, aí eu fico vendo o musical, o boom que tá sendo, como tá crescendo. Será que lá na frente, isso é uma pergunta, eu vou conseguir ver uma dessas pessoas lá? Até que ponto o comercial vai ser interessante, e vai ser só estético? Porque vai chegar um momento que o comercial vai virar estético. Pelo que Sim. tá se mostrando, entendeu? Pô, aí a gente vai começar aí vamos fazer um espetáculo musical, só que, de vez de ser um musical voltado, vamos falar sobre pessoas com deficiência. Não, coloca as pessoas com deficiência, até mesmo sem ter que ficar falando sobre isso. Porque aí entra num capacitismo, aquela coisa toda. Enfim, eu tô falando sobre isso, mas hoje, o meu parecer sobre o teatro é: que bom que está crescendo, e eu só fico preocupado com, se vai ficar nichado por esse tanto tempo. Se os mesmos atores vão ficar aí até quando? Até aí, por exemplo, vai chegar novos atores que vão substituir esses e vai ficar nichado nesse tempo por mais tanto tempo. E tá passando os anos. A gente vai ficando, os perfis já não vão batendo mais, entendeu? Eu fico Sempre a preocupado. Exato, eu acho mesmo que círculo, né? hoje em dia, existem mais patrocinadores do que há 10 anos, 20 anos atrás, acredito eu. Existem muito mais patrocinadores e pessoas empresas que estão investindo no teatro. Só que é o teatro que é aquilo, você seleciona esses atores, daqui a pouco esse mesmo tá sendo selecionado para um outro, daqui tá fazendo um outro, e a gente que tá tentando, e tem pessoas ótimas, que não são nem
chegam nem perto de serem vistas, sabe. É uma coisa até que eu comentei no episódio anterior, né, com a Carol, que assim, o teatro independente tem muita gente boa, né, e não tem patrocinadores para esse público, né, É. e deveria, né, deveria ter patrocinador, que para investir, né, porque eles, meu, trabalham o dobro, né, se esforçam o dobro para colocar um espetáculo em cartaz, muitas das vezes consegue fazer uma temporada muito curta, Uhum. né. É. Mas sabe por quê? Na minha cabeça é porque só não existe ainda alguém famoso no elenco. Exatamente isso. Se eu faço aqui, vamos fazer uma peça, eu, você e o pessoal que tá aqui no estúdio, a Tawane que tá ali, minha namorada, seu produtor, seu amigo que tá aqui. Vamos fazer uma peça nós 4. Vamos atrás de uma empresa pra a empresa vai olhar, não sei, É, mas vamos botar um Leandro Hassum aqui, ó, tum, ah, opa, na hora. na hora. Ah, mas tem o Leandro Hassum. Então, existe uma questão também das empresas, mas eu acho que assim, a empresa tá visando lucro, não adianta. A empresa quer ver o nome dela e a logo dela, as pessoas passem a assistir e vão tá vendo, ó lá, é por causa da, sei lá, empresa X, tá vendo? A dona do cabelo vai patrocinar essa peça, porque tá o Leandro Hassum, vai atrair público, o público vai ficar vendo lá a dona do cabelo que investe no teatro. Só que a gente sabe que se fosse sem o Leandro Hassum, talvez, não a dona do cabelo, mas sei lá, talvez a Chevrolet não investiria. Porque não tem o Leandro Hassum lá, É. entendeu? Aí você fala: "Poxa, será mesmo?" Aí a gente tem que se virar. Aí nós, independente, sendo atores independentes, a gente tem que se virar. Tem que pagar Pra mesmo fazer pra. acontecer, né. Exato, a gente tem que pagar mesmo no Facebook, no Instagram pra divulgar, tem que fazer tudo, de tudo, e assim, até conseguir até um certo público, assim. A gente vende as nossas peças, os nossos ingressos pra nós mesmos, atores, nós então, né, a gente faz o nosso grupinho, nós É temos muitos amigos verdade. atores, então a gente vai ter que vender a peça pra quem? Pra você que faz teatro, porque a pessoa que quer ir espontaneamente é difícil. Ela quer ver alguém famoso, ela quer ver alguém. E nessa, que você aí a pessoa que consome teatro, que gosta de ver o teatro de pessoas famosas, nessa você tá perdendo uma oportunidade muito boa de ver um artista que não é reconhecido e Que tem que um talento incrível, né. ele é incrível, e você fala: "Como que você não tá ainda em algum lugar, É, cara?" Entendeu? E aí você começa a descobrir que dentro do teatro existem um leque de pessoas tão boas quanto, que não tem a oportunidade, que aí você quer impulsionar. Aí você começa a impulsionar, você começa a ir ver mais. Só que é mais complicado. Até abrir a cabeça dessas pessoas, das empresas, para as é, empresas entenderem que não é só. Elas, querendo ou não, tem empresa que não quer ver qualidade. Empresa que só quer ver a quantidade e o e lucro. o lucro, né. Bom, Bom, nosso tempo é curto, curtíssimo, né? mas, Vini, Passou rápido. foi um grande prazer receber você aqui, bater um papo com você, Que conhecer um isso. pouquinho da sua história, do seu trabalho. Meu parabéns, Aí, tá. eu que agradeço. E eu vi aí que você vai estar em cartaz com um espetáculo, não é isso? Boa, boa. Vamos lá. Pessoal, Galileu, tá? De Brecht. Brecht, quem é Brecht? Galileu. Coloca só, Galileu, outubro, todas as quartas-feiras de outubro, às 8 da noite no Palapatões. Só vai. Vai por mim. Só vai. Meu, cabeça vai explodir, coisa louca. É entretenimento do começo ao fim. Você vai ficar preso na história. Eu garanto pra você. Galileu, todas as quartas-feiras de outubro, às 8 horas da noite. Vou até confirmar se é outubro? Agora eu até fiquei na dúvida agora. Se é outubro ou se é setembro. Bom, então, ó, não perca a oportunidade de ver o Vini nos palcos aí logo, logo. Se você quiser deixar suas redes sociais aí para quem quiser te acompanhar, ver sua agenda. Vini, @Vini Guimarães Ator. Vini é Vinny. Vinny Guimarães Ator. Todas as redes sociais aí. Eu só tenho um Instagram, né? Mas é isso aí, tá bom? É outubro mesmo. É É outubro? outubro É mesmo. isso aí. É Então, outubro, ó, é outubro. outubro você tem a oportunidade de ver o Vini nos palcos e eu creio, né, que você não vai perder. Vocês vão estar. Vocês estão convidados, tá? Vocês estão convidados. Só chegar lá e vai lá assistir. Vai prestigiar.
pode conversar com a gente depois no final, fica tranquilo, nós estaremos abertos para vocês poderem saber mais curiosidades sobre a peça, É isso aí. bom? Vini, brigadão, né, Agradeço, meu prazer querido. receber você aqui. Espero em breve receber você aqui de novo. Com certeza. Farei o possível para voltar. Bom, e você que tá aí, a gente se encontra na próxima quinta-feira às 20 horas com mais um super episódio. Bora pro teatro! Vamos, vamos.